Salve, estamos começando aqui mais um Som Direto, podcast experimental dos alunos de Rádio e TV do SET Vasco Coutinho. A gente está sendo supervisionado pelo professor Gustavo Belo. E hoje eu estou aqui com o Luca, que ele vai se apresentar um pouco, vai falar um pouco de qual é o rolê dele profissional, e nisso a gente vai se desenvolvendo aí, falando um pouco da tua experiência. Se apresenta pra galera aí, por favor. Pô, prazerzão falar com vocês aqui, voltar no Vasco. Me chamo Luca Moraes, velho conhecido do Vasco Coutinho, formei em Rádio e TV lá em 2017, formei em 2017 em Rádio e TV no Vasco Coutinho. Hoje estou aqui como gerente do Grupo Super de Comunicação. É uma felicidade muito grande ver os projetos que estão saindo do Vasco, as pessoas que estão saindo do Vasco. Atualmente eu estou aqui cuidando de toda essa marca, que aqui no Grupo Super a gente é a Super e a Clock, assim. Então tem um grande desafio que é como que a gente cuida de rádio hoje em dia. Então eu acredito que vai ser um papo bem legal. Legal. E só para pegar o gancho de você ter dito sobre fazer como uma rádio funciona, né? Eu quero dizer que eu tô no segundo módulo e me surpreendi quando eu entrei no curso e do quanto eu tive essa percepção já no início dos professores falando de que o rádio está mais vivo do que nunca. E pra gente que eu peguei a transição assim da internet, né, vindo e tal, a impressão que eu tinha era outra, assim, e eu achei isso super legal, e acho muito legal estar aqui hoje dentro de uma rádio e conversando com alguém que tem essa experiência do dia a dia trabalhando numa rádio. Fala um pouquinho de como que é para você estar inserido numa rádio, assim. Eu queria saber. É super assim, porque o rádio ele já foi ameaçado muitas vezes, né? O rádio, o cinema vai acabar com o rádio, a televisão vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com o rádio, mas o rádio ele tem uma característica que é um veículo de comunicação, cara, que ele consegue se aproveitar de todas as inovações tecnológicas, ele consegue se aproveitar de todas as revoluções em teorias de comunicação. É um veículo centenário, né? Ele completou 100 anos no Brasil agora, então é um projeto, assim, o rádio eu falo que é uma grande indústria, um grande trabalho que está ao longo dos anos se renovando a cada dia, assim. E literalmente, o rádio você precisa ter um trabalho diário de renovação. Hoje, com a internet, muita coisa mudou no rádio, a forma como que a gente escreve, a forma como que a gente produz, mas o veículo rádio ele mudou muito também. A gente passou pela transição de AM para FM, de toda essa integração nessa rede. Agora a gente está prestes a viver uma nova revolução, que é o FM. Ele vai dar a gente fala que ele vai dar uma esticada na frequência por conta das frequências digitais. Então também o 5G vai mudar muito. Então o rádio ele sempre aproveita todas essas inovações. Assim. A gente fala assim, cara, até na internet o rádio ele ainda consegue ser mais dinâmico, porque você tem um portal de notícias na internet, aconteceu alguma coisa, vai precisar vir um jornalista, ele vai escrever, vai passar na mão do editor-chefe e vai publicar. Nesse meio tempo, o radialista ele já deu a notícia. Ele já falou, a notícia já está correndo, então o rádio ele ainda consegue sair muito na frente. Eu acho que o principal também que deixa o rádio muito vivo é que a gente chega onde ninguém mais chega, sabe? A gente está no interior do Brasil inteiro, assim, onde não tem sinal de vida, tem sinal de rádio. Então, o Brasil tem essa cobertura grande que permite que o rádio alcance várias pessoas todos os dias. Legal. A nossa equipe aqui também é formada de alunos, né, do curso de Rádio e TV, todos do módulo 2, e eu lembro que quando eu entrei no curso, eu tive uma percepção assim, do que é o mercado. Agora eu estou no segundo período e tenho uma outra. Eu queria saber de você, assim, o que te levou a procurar o curso de Rádio e TV, quando você adentrou, assim, seu primeiro dia de aula, o que você imaginou que pudesse ser e o que é hoje você estando inserido, assim, sabe? Eu falo que o curso de Rádio e TV, principalmente do SET, ele é uma grande enciclopédia, assim, você vai entender todas as possibilidades que você consegue exercer no mercado. Eu entrei com a cabeça muito fechada, assim, porque eu já trabalhava com audiovisual, então eu entrei muito, cara, eu tiro foto, eu faço vídeo, e quando eu entrei no curso de Rádio e TV, eu entendi que, na verdade, eu trabalhava com comunicação. E eu acho que esse é o mais importante do curso de Rádio e TV, você entender que você está trabalhando de ponta a ponta, do roteiro ao produto final, com comunicação. Então, na hora que você enxerga dessa forma, toda a perspectiva muda. Porque não vai ser mais a operação de câmera o mais importante, não vai ser o equipamento de áudio que você está usando, mas vai ser a forma como você escolheu contar essas histórias, como que você está solucionando esses problemas, como que você está contando toda essa sua trajetória. E o curso de Rádio e TV, pelo menos na minha época, eu acredito que hoje ainda é assim, ele abre muitas oportunidades, assim, todos os projetos experimentais, todas as provas práticas, o campus ali ajuda bastante na vivência.
os projetos de extensões, tipo a Rádio C7, a TV C7, são sim. projetos que trazem uma bagagem muito grande pro aluno mesmo, e muitos professores que também estão atuando no mercado, que eu acho que esse é o principal diferencial, assim, que eles conseguem aplicar a teoria e ainda trazer um pouquinho da experiência do mercado, que muda, cara, eu falo assim, o C7 muda vidas, assim. Luca, tu havia falado que já trabalhava com audiovisual antes de fazer o curso, correto? Isso. Era como essa tua experiência? Era o que exatamente que tu fazia? Começou muito cedo, assim, eu comecei com um projeto experimental da minha escola, isso lá no ensino fundamental, quando uma galera de um coletivo aqui do Espírito Santo, que me fugiu o nome agora, eles começaram uma aula de câmera lá experimental com o pessoal lá da comunidade, comecei a tomar gosto, e ali no ensino médio acontecia uma coisa que era muito legal, assim, a escola sempre me convidava para tirar foto dos eventos da escola. Então eu comecei ali mesmo na escola me interessando por foto, me interessando por filmagem, e quando eu estava saindo do ensino médio, eu falei assim, cara, eu quero produzir conteúdo, eu gosto muito de quadrinhos, gosto muito de animes, eu gosto muito desse conteúdo de cultura pop, então eu fundei um site de cultura pop, então eu tinha um canal no YouTube, nunca foi pra frente, nunca foi pra nada, mas eu gostava tanto daquilo que, cara, eu comecei a gravava com celular, gravei com TechPix, gravei com um monte de coisa, então com o meu exercício de produzir pra mim algo que eu gostava de assistir, eu comecei a tomar gosto, comecei a aprender, falei assim, qual que é a melhor câmera? Qual que é o melhor objeto? O que eu consigo fazer agora com o que eu tenho? Então eu comecei muito assim, até começar a chegar realmente os primeiros clientes, assim. E no começo, quando eu comecei assim lá atrás, era muita bagunça, assim, não sabia quanto precificar, o que cobrar, como passar um orçamento legal. Então eu falava assim, o pessoal assim, filma o aniversário da minha sobrinha. Filmo. Me dá R$30 aí que eu filmo. Então, com o tempo, eu aprendi, porque não, peraí, tem que saber precificar. E foi muito evoluindo de acordo com o mercado. Eu também, logo depois do ensino médio, eu entrei na faculdade de letras português e inglês, onde eu tive uma nova percepção também. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais dos processos, conversar com mais pessoas. E aí chegou no momento assim que o site começou a dar muito certo, as produções de conteúdo estavam legais, eu já estava editando bastante coisa, porque assim, começou em paralelo, assim, né? Eu estava filmando, fotografando e eu aprendi a editar. E na hora que eu aprendi a editar, eu comecei a oferecer edição para todo mundo, do estado e para fora. Então eu entrava no Twitter e falava assim, galera, quem tá procurando um editor de vídeo? E aí começou, início eu comecei a editar para canais grandes, canais fora, já editei para vários canais aí. E aí com esses processos eu consegui ir crescendo no meio de edição, no meio de produção. Eu falei assim, cara, eu preciso dar uma formatada e deixar isso um pouco mais profissional. Olhei para o curso de cinema da UFES e falei assim, cara, eu quero muito fazer, mas em outro momento da minha vida. Sim. No momento agora eu quero aprender tecnicamente uma produção, assim, porque o curso de cinema da UFES, ele é muito teórico, ele é cinema mesmo. Sim, você fala assim, cara, no momento eu quero abrir minha produtora. Então eu falei assim, vou abrir minha produtora. Tentei entrar no Vasco Coutinho, mas eu ainda estava fazendo o curso de letras português e inglês, e aí não estava dando muito certo conciliar as coisas. Assim, cara, eu vou terminar o curso, abrir a produtora e aí eu entro no Vasco. Aí passou, terminei o curso, abri a produtora, aí com 1 ano e meio, 2 de produtora, eu entrei no Vasco Coutinho. E aí já entrei entendendo melhor os processos, ajeitando o que dava para ajeitar e continuar assim essa caminhada. Legal. Tu falou uma coisa bacana, que eu conversei um pouco com o nosso outro convidado, que foi uma questão de preços e tudo mais. E a gente falou que no audiovisual, o equipamento que a gente precisa para trabalhar é sempre um investimento muito grande. E aí, no final, quando tu oferece isso, as pessoas têm dificuldade para poder entender o valor que você está cobrando. Exatamente. Como que foi isso para você? E antes disso também eu queria entender como foi o teu processo, porque eu vejo algumas pessoas com muita dificuldade, que é no seguinte, tudo bem, a pessoa sabe tirar foto, e aí ela decide comprar uma câmera e decide trabalhar com aquilo. Só que ela precisa fazer portfólio, que muitas vezes leva ela a fazer certos trabalhos de maneira gratuita, mas para poder promover o próprio trabalho, que é super legal. Mas eu vejo algumas pessoas com dificuldade de sair do portfólio e finalmente falar, olha, é tanto o valor. Explica um pouquinho assim, como que você viveu isso e fala um pouco dessa questão também dos valores de se cobrar e tudo mais. Eu falo que assim, hoje em dia, toda a minha tabela ela é muito bem precificada, eu já entendo os valores porque eu entendo o meu custo de vida. Assim. Para eu estar vivo hoje, quanto que eu estou pagando? Assim. Então é basicamente isso aí, você entender todo esse processo. Mas o que eu falo para a galera que está começando, talvez uma estratégia interessante, além de fazer o portfólio de forma gratuita, é o que eu faço hoje em dia. Assim, eu apadrinho milhares de pessoas que estão começando. Assim. O meu atual apadrinhado é o Yuri Satélite, que é um garoto que assim, eu vi um talento inato no garoto e falei assim, olha, o que eu consigo fazer é te apresentar os meus clientes, te apresentar essas oportunidades. Então, eu acho assim,
você, antes de chamar a atenção do mercado, chame a atenção de outros profissionais. Sim. Se apresente para outros profissionais. Eu acho que é muito importante a gente quebrar uma corrente de ego, assim, sabe? Sim, você nunca vai ser o melhor no que você está fazendo, você nunca vai ser o único que faz o que você está fazendo, principalmente quando você está começando, assim. Se você acabou de pegar na câmera, baixa a cabecinha, escuta quem está mais tempo que você, aprende o básico, assim, cara, o que é exposição, o que é ISO, aprende o básico, assim, de fotografia. E aí você começa a conversar com os profissionais, porque uma coisa que é muito legal, que eu fazia muito no começo, assim, eu nunca fiz um trabalho de graça para montar portfólio, mas o que eu fazia era, por exemplo, assim, fulano, você tem um casamento para ir? Eu posso ir, você não precisa me pagar nada, mas eu posso ir para ter essas fotos no portfólio? Vai, não sei o quê. Então eu comecei a construir, fazendo esse contato gratuito, não com o cliente final, mas com outro profissional. Bacana. Porque eu queria evitar do quê? Pô, ano que vem, então essa mulher casou agora. Ano que vem ela vai querer fazer uma bodas, um aniversário. Se eu não cobrei nada no casamento, como que eu vou cobrar agora? Então lá atrás eu já vi que assim, isso não vai dar certo. Aniversário de criança é a mesma coisa, gente. A criança vai fazer aniversário todo ano. E se você faz o de 5 anos de graça, você vai fazer o de 6, o de 7, o de 8, o de 10, o de 15. Então é interessante você ir atrás de outros profissionais, conversar. Geralmente eles não vão aceitar que você vá de graça, a gente vai dar uma ajuda de custo. Obviamente você não vai ter responsabilidade nem um cachê de um profissional, claro, mas você vai estar diante de um trabalho profissional. Que eu acho que isso que a galera tem que ter é responsabilidade. Assim, cara, beleza, eu tô no casamento, e agora? O cara vai te falar mais ou menos o que você tem que fazer, assim. Porque a galera às vezes se encanta muito que vai surgir, assim. Trabalho, a gente tem demanda para todo mundo, tem mercado para todo mundo, independente do quanto você cobra. Você está começando agora, você tem 10 anos de trabalho, você tem mercado aqui no Espírito Santo e no Brasil inteiro. Então as pessoas às vezes se encantam muito com o primeiro grande trabalho e acham que aquilo transformou num puta profissional que vai seguir o resto da vida naquele caminho. Não é. É sempre uma questão de equilíbrio. Eu falo, você tem que ter a cabeça muito no lugar. Porque você vai ter mês que você vai fechar um trabalho de 5 mil e você vai passar 2, 3 meses sem fechar nada. Se você gastou todo o seu dinheiro, acabou, cara. Sim. Então você tem que entender um pouquinho de educação financeira. Eu acho que tá todo mundo que está começando agora. Primeira coisa assim, que tem que fazer é uma planilha de quanto está gastando na vida. O básico, assim, quanto que custou minha câmera, quanto que é a conta de internet, quanto que é a conta de luz da minha casa, se eu moro com os meus pais, beleza, mas escolhe uma conta, assim, eu falo assim, cara, escolhe aleatoriamente, assim, uma conta na sua casa que você quer ajudar a sua família. Fala assim, mãe, quero te ajudar com a conta de telefone, é R$ 120 por mês. Então, beleza, então você vai começar a trabalhar para garantir que você vai conseguir aquela grana. Aí mês que vem, não, eu quero começar a juntar um dinheirinho para fazer o meu pé de meia, para comprar um equipamento novo, para ter. Então você traz para a vida real mesmo, assim, cara, o que está faltando aqui dentro de casa, o que eu estou precisando comprar, o que está quebrado, o que não está. Que eu acho que assim, quando você cresce com o pé no chão, entendendo que, cara, esse trabalho aqui hoje está pagando a internet da casa da minha mãe. Amanhã ele pode estar pagando da minha casa, sim, da minha produtora, sim, da minha equipe. Sim. Então quando você traz para a vida real, a perspectiva muda. Maneiro, legal, muito estratégico, e foi legal ter essa percepção também, que você falou dessa estratégia de procurar o profissional em si para você, né, e adquirindo esse know-how dele, e ali você também poder entender um pouco dessa relação do dinheiro ali envolvido com o trabalho. Legal. E eu acho que assim, só para pontuar mesmo, não precisa ter medo de cobrar. Não tenha medo, assim, não tenha medo. Porque eu acho que uma coisa que acontece muito, principalmente com quem está começando, é o medo de cobrar. Por exemplo, assim, você sabe que você já passou desse ponto de portfólio. Você já começou a montar o seu trabalho, e aquele profissional, dependendo do caráter dele, ele vai chegar e às vezes vai falar assim, ei, vamos fazer lá de novo? Você vai fazer, opa, agora eu não faço mais. Sim. Agora a minha diária é 200, é 300, é 500, não importa. E é você ter noção assim que, cara, não, a partir de agora eu não posso mais fazer esse trabalho assim. Obviamente vai ter parcerias, vai ter conversas e vai ter tudo mais. Mas você não. Eu acho que as pessoas podem, principalmente no audiovisual, o que separa muito o amador do profissional é que o profissional não tem medo de falar de dinheiro. Cara, eu ganhei tanto nesse trabalho, você me deve tanto. Tanto é para ele, tanto é para ele, tanto é para ele. É muito transparente. Assim, quanto mais transparente for, não tem problema. Porque a galera, tudo bem você ir trabalhar para ganhar sua diária. A questão é que muitas vezes os caras fecham uma diária, aí contratam você por tanto, aí não te fala, aí não vai. E essa falta de transparência, isso gera uma inquietação muito grande. Então você pode ser transparente mesmo. Assim. Juntou 3 amigos, fala assim, galera, fechei o job por R$1.000. Eu tive o trabalho de ir lá falar, fechar e tudo mais, então eu vou ficar com 40%. O restante a gente vai dividir entre a gente. Demorou? Demorou. Mas seja claro, seja transparente. Sim, claro, é importante. Olha, eu particularmente
Digo que eu acho que eu faria uma temporada toda só com você, do Som Direto aqui, mas a gente vai precisar encerrar. E para encerrar, eu gostaria que tu deixasse assim, uma mensagem para quem está iniciando, almeja de alguma maneira tentar entrar no mercado audiovisual. E depois você me fala em off como que faz para poder ser apadrinhado por você. Pode ser que eu tenha um interesse gigantesco. Bora, tudo bem, sim. Muito legal. Cara, eu acho que a principal mensagem para quem está assistindo a gente é: faça porque você gosta, cara. Primeiro de tudo, se agrade como cliente. Olhe o que você está fazendo, olhe com carinho, olhe com atenção, olhe de novo, não tenha vergonha de se olhar, de se gravar, de produzir esse conteúdo assim, cara. Primeiro produza o que você gosta, assim, de verdade, assim, porque isso você vai criar intimidade com a câmera, você vai entender qual é o melhor enquadramento, o tempo de bateria, quanto que você gasta de cartão, e aí depois você vai começar a entregar o que o cliente quer. Porque o cliente ele vai vir muito esperando o que ele quer, mas também o que você proporciona para ele. Sim. Então a experiência, o posicionamento de marca que você tem, tudo que você entrega para você mesmo, o cliente fala assim: eu quero aquele vídeo daquele garoto, porque ele é muito legal, ele tem umas transições legais, a trilha sonora que ele escolhe é bacana, o perfil do Instagram dele é bem organizado. Então o cliente ele vai vir com base no que você faz para você, sabe? Então produza o seu conteúdo decente, assim, com qualidade, preocupado com o máximo dos mínimos detalhes, assim, porque produção de visual, cara, detalhe, assim, detalhe com detalhe do detalhe que vai transformar uma obra grandiosa lá na frente. Verdade. É isso. Então é isso, pô, muito obrigado aí pela tua presença. Tamo junto. E é isso, agradecer também, porque audiovisual, né, a gente fala, e quando o consumidor ver qualquer coisa de audiovisual consome, né, seja no rádio, ou seja na televisão, nas plataformas de streaming, sim, eles veem um produto final, mas o audiovisual acontece muito por trás das câmeras, e a gente tem aqui o Daniel e a Thalita, que são hoje aqui parte da nossa equipe, e fazendo um trabalho incrível. Então é isso também, gostaria de deixar registrado isso e agradecê-los. Então é isso, a gente encerra por aqui. Quero agradecer ao Luca e agradecer a todo mundo que está seguindo aí nas redes sociais o Som Direto. Logo, logo a gente vem com mais, é isso.